Olá pessoal, vamos dar sequência no nosso curso de telemedicina e hoje a gente vai falar de uma modalidade que é a teletriagem, tá? E algumas características da teletriagem. A gente falou na aula anterior sobre teleconsulta, que pela resolução ela tem algumas exigências, porque passa a ser um modelo prescricional, ou seja, eu tenho que ter certificado digital para poder fazer assinatura eletrônica e emitir minhas prescrições. A partir do momento que estou emitindo minhas prescrições, eu estou caracterizando aquele atendimento, aquela videochamada como uma teleconsulta. Ela precisa ter a RPVAR, que é essa relação prévia, tá? Ou seja, o paciente precisa ter passado comigo previamente no atendimento presencial para eu poder classificar como teleconsulta. Só que hoje a gente vai falar da teletriagem, que não tem algumas exigências, tá? Mas o que é a teletriagem? Ela é uma modalidade de telemedicina que tem o objetivo de identificar e classificar as situações, ou seja, o quadro geral do meu paciente e definir se esse meu paciente ele tem que ter um atendimento presencial ou se esse meu paciente um atendimento presencial de urgência, ou seja, imediato, ou se pode ser agendado. E é uma linha muito tênue, né, para eu definir por telefone se esse atendimento precisa ou não seguir para o hospital, mas eu vou passar algumas dicas aqui para você. Mas para vocês entenderem, isto é uma modalidade, ou seja, eu estou gerando uma modalidade de atendimento por telemedicina. Então eu tenho que classificar a documentação prontuário, isso vai ser exigido em qualquer modalidade, ou seja, eu tenho que documentar as informações. Esse é o primeiro passo. E outro passo é que o termo de conscientização, que é telemedicina, aquele termo que o cliente tem que dar um cheque, assinar, autorizar, dizendo ou trazendo a ciência de que ele está passando por um teleatendimento e que exige, de certa forma, exige não, limita de certa forma algumas situações, tá? Isso o cliente tem que ter e isso você tem que entregar para ele, tá? Vamos pegar uma situação de rotina, onde eu cadastrei a minha empresa lá no Google Ads e o cliente ele entra em contato lá. Vamos pensar que o meu site ele tem já uma ferramenta de agendamento de telemedicina. Não necessariamente esse atendimento ele vai ser uma teleconsulta. Então o cliente tem que estar ciente previamente de que pode ser que isso não gere uma teleconsulta. Eu não prescreva, eu não solicite exame, eu simplesmente chegue para o meu paciente e fale, olha, baseado nessas informações desse atendimento que a gente está realizando, eu vou pedir para o Bob seguir direto para o hospital de forma urgente, tá? Isso seria uma situação hipotética. Ou o teu cliente, né, entra em contato com você porque ele está lá na praia, ou pegou o teu contato com algum colega veterinário, entrou em contato, né, e falou, olha, eu quero um atendimento contigo, pode me atender agora, e você presta esse teleatendimento para esse cliente. E nesse momento, ele com um termo assinado, ciente, você dá todas essas ciências prévias para ele, né? Mas você não teve relação prévia com o paciente, então você já deixa isso bem claro de que aquela modalidade vai ser uma teletriagem, que você não vai fazer prescrição, você não vai solicitar exame, você vai orientar, você vai indicar se esse paciente precisa de um atendimento presencial ou não, tá? E um outro ponto que sempre me questionam, eu devo cobrar, né? Eu acredito que você está dispondo o seu tempo, o seu conhecimento, né? Você vai estar documentando, isso é exigido, você tem que documentar, ou seja, tem que ter um prontuário eletrônico, alguma forma de você documentar isso, tá? Eu acredito que gere um valor aí, tem um valor envolvido para fazer uma teletriagem, que muitas vezes a teletriagem pode salvar muitas vidas, tá? Mas que nem eu disse para vocês, apesar de não ter a RPVAR, de eu poder exercer essa teletriagem, o termo de conscientização, então, ele é obrigatório. Eu tenho que enviar esse termo para o cliente, dizendo as limitações da telemedicina, né? Se eu sei que o cliente não tem a RPVAR, eu já tenho que informar esse cliente previamente, antes de exercer isso, de que você não vai
trazer nenhuma condição prescricional para esse paciente, tá bom? É, Nesse caso, a gente tem que entender, puxa, como que eu trio o meu paciente? Eu acho que aqui é a grande questão, eu saber triar esse paciente para que no momento que eu estou fazendo essa teletriagem, eu dê uma boa indicação se ele tem que ter um modelo, se ele tem que ir para um atendimento presencial neste momento, imediatamente, ou se eu posso agendar com esse paciente, falar, olha, onde você está, ou até mesmo na tua mesma região, é, vão marcar um atendimento presencial para dar continuidade nesse caso, para dar acompanhamento para esse caso, tá? Mas o mais importante, você precisa triar e eu vou te passar algumas dicas aqui, né? Há 2 anos atrás, eu iniciei uma das empresas com um conceito bem interessante, que é o de APH, atendimento pré-hospitalar, e envolve muitas urgências, né? Até então não existia essa resolução permitindo que eu fizesse essa triagem, essa teletriagem por telefone, mas baseado no produto que eu tinha, no serviço que eu aplicava, o cliente entrava em contato com situações diversas e muitas situações de risco. Então a gente teve que criar um protocolo para tentar fazer uma orientação médica por telefone e dizer, olha, não, preciso de atendimento imediato, estou mandando a ambulância aí na sua casa nesse momento. Ou não, nesse cenário, dá para a gente esperar até amanhã e fazer um atendimento de urgência. Vários casos. E, obviamente, aqui entra muita responsabilidade do médico veterinário. Então, é importante que você saiba fazer uma boa triagem. Eu vou te passar algumas dicas. E até muitos especialistas me procuram falando, puxa, Daniel, eu estava com um paciente internado em determinado local e eu não sei se lá está sendo muito bem exercido ou não a função, né, e a responsabilidade dos cuidados do meu paciente, como é que eu tiro essas dúvidas? Ou seja, você pode, através de algumas informações, conseguir entender se aquele paciente está sendo bem monitorado e monitorizado ou não. Inclusive, você tendo esse conhecimento, eu acho triagem algo fantástico para o especialista, para o médico veterinário de uma maneira geral, né? Você pode, baseado nisso, poder cobrar desse internamento, né, por exemplo, alguns parâmetros para você ter informações mais certeiras sobre o status real do teu paciente, né? Ou recentemente o colega entrou em contato pós-operatório e o paciente foi para casa, o cliente entrou em contato com esse cirurgião e falou, olha, o paciente está assim, assim, assado. Falou, então, nesse cenário, espera até amanhã e infelizmente o paciente na mesma noite acabou indo a óbito. Isso é muito comum acontecer. Por isso que eu aconselho vocês, saibam tudo sobre triagem e tem alguns pulos do gato aqui que a gente vai falar, que é para você entender, puxa, não, esse perfil de paciente eu não posso comer bola, eu vou direcionar ele para um atendimento presencial mesmo, né? Inclusive eu tenho um curso sobre triagem de paciente, a gente explora isso aqui de uma forma muito mais a fundo para você ficar bem craque aí em triagem e classificação do paciente de vocês, tá? Mas a primeira coisa é que a partir do momento que o cliente entra em contato com você ou que você está fazendo o teu atendimento virtual, o teu atendimento online, né, você tem que ter uma avaliação desse paciente. E a partir desse momento, a primeira coisa que você tem que saber é a queixa. O que está acontecendo com o animal, né? E o proprietário, o tutor, no caso, ele já vai trazer para você um monte de informações que na tua cabeça fale assim, puxa, já tem uma certa gravidade ou não. Você já começa uma classificação desse paciente, né? E uma outra forma, né, é através do acrônimo CAPUM, tá? Que a gente usa muito para ambiente hospitalar, ou seja, para triar pacientes de urgência e emergência, onde numa questão muito rápida a gente tem informações bem interessantes sobre o que está acontecendo com o paciente. Isso é modelo, gente, para a parte de atendimento de urgência e emergência, tá? Mas se você tiver esse acrônimo na tua cabeça, você já começa a entender possíveis situações de gravidade para o teu paciente. Por exemplo, o C representa a cena, né? Então, o que aconteceu? De uma forma muito rápida para você entender. A representa se ele tem alguma alergia, alguma medicação, algum histórico baseado em alergias.
o P, se ele tem qual é o passado dele, prenhez, né, ou passado, alguma doença crônica que ele tenha, U de última refeição e M, alguma medicação que ele já faz uso crônico ou que ele tomou ou que ele está tomando nesse momento, tá? Quando eu faço esse acrônimo, eu já começo a ter um cenário diferente do meu atendimento. A minha avaliação ela passa a ser mais completa. Puxa, mas por que o CAPUM se não é emergência? Na verdade, eu não sei se é emergência. Por isso que eu estou realizando o CAPUM nesse momento. E é justamente baseado nisso que eu já quero ter informações para caso seja uma condição de emergência, eu já tenha direcionado e registrado esse CAPUM dentro da minha ficha, tá? E o comportamento. Comportamento é tudo, né? O que está acontecendo? Como é que ele tá? O Bob tá diferente hoje? Não, ele acordou diferente, não tá legal. Será que tá com dor? Será que não tá com dor? Gente, primeira coisa de uma boa triagem, na dúvida, isso é algo que a gente utilizava muito na aviação, na dúvida, arremete. Ou seja, na dúvida, gente, encaminha para o ambiente intra-hospitalar, para um atendimento presencial, tá? Eu estou te passando aqui algumas formas de avaliação, mas a primeira de triagem, a primeira questão é você ter uma boa avaliação do que está acontecendo. Não deixe passar nada. E aqui que está a parte mais importante, né? Se a gente pula a queixa, né? Se a gente eventualmente não sabe da cena, não sabe se tem alergia ou não, olha só como é importante, né? Medicamento. Não, ele é diabético, ele toma 3 unidades de insulina e de repente ele não tomou mais, né? Então será que ele não está fazendo uma cetoacidose diabética, né? Será que ele não está hiperglicêmico? Eu não tenho como avaliar isso por telefone. Então, dona Márcia, vamos mandar o Bob lá, eu quero ou traga até aqui, eu quero fazer um atendimento, manda lá no plantão para que eles avaliem esse paciente. Eu paro por aqui porque eu não tenho condições. Nesse caso, eu estou com uma suspeita que pode ser isso, não tenho diagnóstico, mas nesse caso eu acho melhor e mais seguro para o Bob ser encaminhado para o ambiente intra-hospitalar, tá? Então, CAPUM é interessante também e a parte de um comportamento, uma maneira geral, principalmente em felinos, né? Felinos mudaram um pouco o status de comportamento deles, pode ter certeza que alguma coisa está errada, né? Muitas vezes não esperaremos até amanhã, mas ainda estou na dúvida. Uma outra questão que é bem importante para você definir se esse paciente tem que ir imediatamente ou não é a questão das perdas, né? Eu considero que um paciente que está tendo perda muito ativa, ele tem que estar em ambiente intra-hospitalar, ele vai precisar de um suporte, né? Ele vai precisar de uma avaliação de alguns critérios um pouco mais a fundo, né? Se tem muita diarreia, eu já começo a entender que essa diarreia ela pode ter alguns aspectos diferentes, né? Dona Márcia, tem sangue envolvido? Não tem sangue envolvido? Quantos episódios de diarreia ele teve? Como que é o aspecto da diarreia? Tem como a senhora me mostrar uma foto, né? Tem como a senhora já tá com o vídeo aí, a diarreia tá aí, ou seja, é um monte de informação nessa teletriagem. Ela tem que ser muito minuciosa para você ser muito certeiro na tua tomada de decisão, tá? E sangramentos, principalmente sangramento ativo. Eu não tenho como ficar esperando, né, um paciente que está sangrando e manter ele independente de onde seja o sangramento. Ah, tá sangrando o nariz. Ele teve um vômito com sangue, ele cortou a pata e está pingando sangue, ele tem diarreia com sangue, ou seja, sempre chama atenção. Tudo que é vermelho na natureza chama atenção, tá? E isso a gente não pode desconsiderar também, é uma forma de eu continuar essa minha triagem com uma qualidade muito boa para dizer, não, esse paciente pode esperar até amanhã, pode manter a agenda, eu quero fazer uma vacina da gripe, né? Isso já é diferente. Por quê? Porque não fez. Quando foi a última vez que fez? Né? Como está a situação geral? Ou seja, qualquer teletriagem que você faça, a queixa inicial, você pode ampliar o teu atendimento, dar mais qualidade e segurança para ele, tá? Mas sangramento ou perdas, numa maneira geral, é algo bem importante e eu considero pacientes com perdas atendimentos imediatos. Até que se prove o contrário,
esse paciente está hipovolêmico, esse paciente está tendo perda ativa, o baço rompeu, sei lá, qualquer outra situação, né, até que se prove o contrário. Então, na dúvida, manda para o ambiente intra-hospitalar com atendimento presencial. Puxa vida, mas daí perde valor aqui no meu atendimento, né? Muito pelo contrário, essas informações que vocês estão trazendo para o cliente, essa tomada de decisão, essa segurança, né? Vocês estão assumindo para vocês, né, essa segurança de que o paciente ele ou pode esperar ou não, vai ter que ter atendimento presencial, independente se passou pelo teu conhecimento prévio, pela tua triagem, né? Se você vai num pronto-socorro, o primeiro passo de um atendimento é uma triagem, né? É realizado triagem, classificação, e isso é muito importante. Agora, imaginou se todos os pacientes de pronto-socorro só aguardassem o momento do atendimento, ou se todos fossem atendidos sem triagem ao mesmo tempo, né? Seria um Deus nos acuda. Então, triagem é extremamente importante, tá? E uma outra questão que eu queria passar para vocês, isso daqui a gente não vai entrar em detalhe, mas é algo que eu não tenho condições de avaliar por telefone. O Quick SOFA, né? O SOFA é uma sequência de uma avaliação que eu faço para obter disfunções orgânicas no paciente, né? E por alguns estudos é o que aumenta o tempo de internação, é o que aumenta a mortalidade, conforme essa escala de SOFA ela vai aumentando ou não, tá? Mas mais para vocês entenderem, pacientes que têm alteração de nível de consciência já começam a ganhar pontuação nesse Quick SOFA, Quick de rápido, né? Uma escala de avaliação rápida que eu faço em ambiente intra-hospitalar. Mas eu queria trazer aqui para vocês que vocês podem fazer o que é possível aqui, ó, Quick SOFA alterado. Aqui em comportamento, talvez o tutor já diga, né? Ah, não está muito legal. Aqui no Quick SOFA, você já pode perguntar. Lembre-se, não estou exercendo Quick SOFA porque depende de alterações de parâmetros fisiológicos, mas eu estou tendo uma ideia se esse paciente ele tem algum risco maior ou não, tendo o conhecimento sobre o Quick SOFA. Lá no curso de triagem e classificação para clínicos e especialistas, vocês vão entender muito bem essas escalas. A gente vai passar várias escalas, inclusive, para vocês terem tudo na mão, ferramentas para poderem utilizar, seja por orientações médicas por telefone, ou seja por visualizando o paciente, obtendo informações do paciente internado de vocês, tá bom? Mas o nível de consciência ele representa muita coisa, tá? Quick SOFA, se ele ganha uma pontuação aqui, tá dizendo pra gente, olha, nível de consciência é rebaixado, isso não é legal, tá? Então, se no Quick SOFA aumenta a mortalidade, tempo de tratamento, um cliente, né, um tutor que já me fale, olha, o Bob está extremamente apático, eu já vou encaminhar para um atendimento presencial, tá? Uma outra forma é o padrão respiratório. Dona Márcia, como que tá o padrão respiratório dele? Né? Ah, ele está muito ofegante. Ah, ele está com o pescocinho erguido. Né? Ah, eu posso verificar isso? Ah, ele está com a linguinha azul. Né? Uma forma que a gente usa para facilitar, porque o tutor é muito leigo nesse ponto, mas para facilitar o entendimento, Dona Márcia, como que é a respiração dele? É boa? Não, não é boa. Então existem três modalidades. Ou ela é boa, ou seja, de uma maneira geral, eu gosto dessa respiração, ou eu não gosto, alguma coisa está alterada, ou eu não posso, que é mais urgente ainda, tá? Isso tudo vocês podem estar durante a teletriagem de vocês perguntando ou verificando, né, a condição do paciente. Já estão ali com a videochamada ligado, pede para verificar o paciente, para mirar no paciente a câmera e vocês conseguirem obter mais informações, tá? Mas já antecipo, né? O Quick SOFA a gente não tem como fazer, por quê? Porque depende de pressão arterial também. A gente não vai pedir para o cliente fazer uma pressão arterial. Mas aqui, se ele já tem pontuação, o nível de consciência está rebaixado, né? O padrão respiratório está alterado. Uma dessas duas aqui eu já indicaria ir para o ambiente intra-hospitalar para fazer o atendimento, né? Porque pode ocorrer que eu tenha uma instabilidade hemodinâmica nesse paciente também, tá? Então, tudo isso é bem importante, né? Vocês obterem informações. Essa teletriagem, esse modelo que eu quis passar um pouquinho aqui para vocês, né?
independente se tem algumas limitações ou não, é importante a gente ter o conhecimento, porque isso vai dizendo para a gente, né, vai trazendo para a gente, opa, nossa, eu já sei que isso daqui dá pontuação no Quick Sofa, vou mandar para o hospital, né? Eu sei que vômito não é legal, né? Ah, mas ele sempre vomita, então tem alguma coisa que sempre está alterada nele, a gente tem que investigar, né? Ou seja, não deixem de prestar a teletriagem, de realizar a teletriagem. Muito pelo contrário, deixe esse modelo de atendimento muito mais rico. A partir do momento que vocês têm essas informações, que vocês fazem uma gama, né, de verificações para obter um determinado resultado que vai dizer para vocês assim, Dona Márcia, ele precisa ir para o hospital. Ou, Dona Márcia, podemos deixar isso para um outro momento, faz um agendamento aonde você tiver, né? Mas não tem necessidade de atendimento de urgência, por exemplo. Tá? Nada melhor do que eu poder ter essa tomada de decisão bem fundamentada na mão, a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre como triar o meu paciente, tá? Então, espero que tenha ajudado essa aula para que a gente faça boas teletriagens, não deixe nada passar, né? Se você tiver alguma informação a mais que acha que seria legal incluir, bota aí nos comentários. Eu acho que isso vai deixar muito mais rico, né? Se você está fazendo esse curso e ainda não está lá no grupo de telemedicina do geraçãovet.com, entra lá, soma, né? Mais uma vez, né? Eu estou trazendo essas informações aqui para vocês justamente para a gente obter o melhor de um recurso e melhorar a nossa profissão, tá? Então é o intuito aqui 100% de que a gente crie uma comunidade que se ajude. Tá? Esse é o objetivo principal. Então, se achar que tem mais coisas aí que poderiam ser encaixadas nesse modelo de teletriagem, coloca lá e vamos discutir isso dentro do grupo do geraçãovet.com, tá bom, gente? Se vocês não têm prontuário eletrônico, ainda não tem certificado digital, já está interessado em telemedicina, já está interessado, por exemplo, em visualização, em identidade digital, né? Entra lá em zoe.pet, faz um cadastro lá da tua página, 5 minutinhos que você leva, para deixar a página um pouco mais robusta, você pode levar aí 10 minutinhos, mas você vai estar dentro de uma plataforma que também é gratuita e que faz justamente essas conexões, né, essas interações entre o tutor e o médico veterinário, tá? E os especialistas. Vale a pena vocês conferirem. Então, nos vemos aí na próxima aula e até mais, pessoal. Tchau, tchau.